Olá, bom dia! Bom dia, quase boa tarde. Quer dizer, aqui na Bahia são 10h27, então não tá tão tarde assim. Hoje eu não consegui vir mais cedo, eu tava com um monte de coisa pra resolvendo as coisas de médico da minha mãe e aí acabou que a gente demorou um pouco mais que o normal. Eu tô esperando ela aqui, ela tá tentando resolver algo ali. E aí eu resolvi aproveitar e falar logo com você, né? Que fica... Muita gente me pediu pra conversar sobre a adolescência, falar um pouco mais sobre a fase da adolescência. E eu amo falar sobre a adolescência, amo de verdade. Eu acho que a adolescência é uma fase de muita potência na nossa vida. É uma fase muito rica. Inclusive, gente, o primeiro livro, vendendo da forma que a gente pretende vender, né? Uma educação não violenta, já está nos meus planos. Eu já estou escrevendo, inclusive, uma educação não violenta para adolescentes, que a intenção é lançar essa pegada aí pra gente olhar a relação com o adolescente de uma forma mais empática, de uma forma que encare com mais potência essa relação, né? Porque a gente encara a adolescência como eles são problemas, né? São, como que a gente chama? Aborrecentes. Ah, mas meu filho é um aborrecente, tá difícil lidar com adolescente. Gente, sim, é difícil lidar com adolescente. Isso aí é uma coisa inquestionável. Por quê? Porque na adolescência muita coisa se desconstrói na relação do adolescente com ele mesmo, do adolescente com o mundo e do adolescente com os pais. Então, são duas coisas que eu acho bem importante falar sobre a relação da adolescência, sobre a adolescência. A adolescência é difícil para o adolescente. Para o adolescente é difícil. Você para pra pensar que ele tá vivendo uma fase na vida que ele não sabe como o corpo dele vai ficar. Você consegue pensar nisso? Que você viver sem saber de que tamanho que eu vou ficar? Como que meu corpo vai ficar? Como que minha voz vai ficar? Como que tamanho vai ficar meu peito? De que tamanho vai ficar minha bunda? Você não sabe. O adolescente não sabe o que é que vai ser o corpo dele. Você tem noção da angústia que isso traz? Oi, Eve! Você tem noção da angústia que isso traz? O adolescente não sabe o tamanho que vai ficar, de que forma vai ficar o corpo dele. O adolescente não sabe o que vai ser da vida dele. Ele tá numa fase em que todo mundo cobra certezas dele, enquanto ele é um poço de dúvidas. Nós esquecemos das perguntas existenciais, mas na adolescência é a fase em que mais fazemos perguntas existenciais. O que são essas perguntas existenciais? A Lana é mãe de adolescente, é minha aluna no Olhar Teens, entrou aí agora, tá? Na adolescência é quando a gente faz mais perguntas existenciais. O que são essas perguntas existenciais, Elisama? Pra que eu existo? O que eu tô fazendo no mundo? Qual o propósito disso aqui tudo? Que sentido faz a vida? E o que eu tô fazendo nessa vida? A adolescência é a nossa força evolutiva. Então, sabiamente, o universo coloca no adolescente... Ai, gente, desculpa, eu não silenciei meu celular. Sabiamente, o universo coloca no adolescente a angústia de descobrir quem ele é, de que de forma ele vai mudar esse mundo, porque tem tudo errado no mundo. Então, o adolescente, ele precisa pensar em mudar o mundo. Ele precisa pensar em mudar as coisas. Ele precisa pensar de uma forma diferente dos pais. E aí, eu entro na segunda parte dessa conversa. A adolescência é difícil para os pais. E é importante a gente entender isso. Porque é na adolescência que teus filhos começam a olhar para você com um olhar crítico. E isso é evolutivo. Isso é importante para a nossa evolução enquanto sociedade. O adolescente precisa olhar para os pais com um olhar crítico para que ele faça diferente dos pais. Eu sempre falo, o adolescente, ele traz um novo olhar para os nossos velhos problemas. Se o adolescente sempre olhar para papai e mamãe como perfeitos, como pessoas incríveis que fizeram tudo certo, nós não vamos evoluir enquanto sociedade. Então o adolescente, ele precisa sim questionar a forma que os pais fazem as coisas. Ele precisa sim questionar o jeito que os pais enxergam o mundo, para que ele mude enquanto ser humano na história dele, para que ele não seja simplesmente uma cópia do papai e da mamãe. E para que a nossa sociedade evolua. Porque para que a nossa sociedade evolua, é importante que alguém olhe para a nossa sociedade, para os nossos problemas de uma forma diferente. Então, o adolescente, ele traz isso muito forte. Eu não posso mais ler os comentários, que agora eu comecei a dirigir. Então eu vou olhar para frente. O adolescente, ele precisa olhar para a vida, para o mundo e para os pais com esse olhar crítico. E isso é muito difícil para os pais. Porque você quer que o teu filho, que a tua filha
te admire, você quer que ele reconheça todo o esforço que você fez por ele por todos esses anos em que você cuidou dele. Então o que é que você imagina? Que quando ele tiver 15, 14, 16, que ele vai olhar pra você e reconhecer todo o esforço, porque uma criança pequena não reconhece. Mas, poxa, um adolescente deve reconhecer, ele é maior, ele já consegue ter uma percepção diferente da vida. Mas não, ele não vai reconhecer. Muito pelo contrário. É a fase em que ele mais vai te criticar, é a fase em que ele mais vai te olhar com um olhar de eu não quero ser assim. Porque, como eu te falei, a adolescência é uma fase de muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Dúvida de como é que o meu corpo vai ficar, quem é que eu vou ser, o que é a minha utilidade nesse mundo, o que eu vou fazer na minha vida. Mas ele tem uma certeza, a certeza dele é que ele não é igual ao papai e a mamãe. Ele não quer ser igual ao papai e a mamãe. É uma certeza que o adolescente tem. Todos os adolescentes. Alguns, isso vai vir de uma forma um pouco mais leve. Tem uma autora de um livro que ele não tem em português, eu li em espanhol, que é o Disciplina com Amor para Adolescentes. E também não consegui comprar aqui, tive que uma amiga minha estava no México e comprou pra mim. Mas enfim, que ela fala que a adolescência é como um despertador. Que para algumas famílias ela vai apitar baixinho, para outras ela vai apitar de uma forma ensurdecedora. Então assim, a adolescência vai chegar e ela é esse despertador que vai apitar assim. E para os pais, quanto mais você resistir a esse barulho, quanto mais você brigar com esse barulho, mais difícil essa fase vai se tornar. Então, a adolescência é uma fase que é tão difícil porque os pais precisam exercitar muitíssimo a aceitação. E lembrar, isso é muito importante, que a adolescência é uma fase, ela não é o ponto de chegada. O teu filho não é uma obra concluída. Os pais de adolescentes, quando eles me procuram, eles falam, Elisama, mas ele é bagunceiro, Elisama, mas ele não quer se dar, ele não vai ser nada na vida. E você esquece que ele é uma casa em reforma. Eu escrevi um post sobre isso recentemente. Ele é uma casa em reforma. Um adolescente é uma casa em reforma. Ele não tem ele não tá completo. Ele tá ali construindo. E se você chegar numa casa e essa casa está reformando, você vai olhar para aquela casa e vai falar, meu Deus do céu, que loucura, que casa quebrada, tá tudo destruído, tá tudo acabado, tá sem parede, tá sem porta. O que é que vai ser isso na minha vida? Como assim? Essa casa desse jeito. E aí, se você olhar e esquecer que aquela casa ali está passando por um processo e que no final das contas ela vai virar uma casa bacana, você entra em desespero. A adolescência é uma reforma. Ele está reformando a casa que ele era quando ele era uma criança e está passando por uma casa maior, uma casa que abrigue todos os conflitos e todas as coisas que a adolescência vai trazer. Então é bem importante você lembrar disso. Gente, para concluir esse vídeo, eu quero falar de um comentário que eu tô lendo aqui agora, tô parada no sinal. Alguém me pedindo pra não fazer lives dirigindo porque isso é imprudente. Seguinte, agradeço a preocupação, mas se vocês perceberem, quando eu tô parada com o carro, por exemplo, estacionada, como eu tava estacionada esperando a minha mãe, eu olho pra câmera. Quando eu estou dirigindo, eu não olho pra câmera, eu não vejo quem entra, eu não olho comentários, eu não olho nada, porque a minha atenção está no trânsito. Quando eu gravo pra vocês aqui conversando, é como eu conversaria com a minha mãe, que tá do meu lado aqui no carro, como eu conversaria com os meus filhos, como eu conversaria com qualquer pessoa. Seria hipocrisia eu falar que eu dirijo sempre em silêncio, olhando apenas para o trânsito, porque o trânsito é muito importante. Todo mundo dirige conversando. A única diferença aqui é que eu estou com o celular preso em um lugar, e conversando, olhando para o trânsito e falando das minhas reflexões enquanto dirijo. Em momento nenhum, e aí vocês podem observar em todos os meus vídeos dirigindo, em momento nenhum eu deixo de olhar para o trânsito, de olhar para o que está acontecendo, de olhar para o lado, de olhar para o motorista da frente, de perceber, se vocês podem ouvir, inclusive, o sinal de alerta cada vez que eu faço uma curva. Podem perceber que eu sempre dou um sinal de alerta, que eu buzino pedindo para sair, que eu falo para as pessoas passarem. Então, assim, eu jamais colocaria... A moça tá na contramão. Eu jamais colocaria a minha vida em risco ou a vida de... Enfim, né? Eu daria um exemplo de imprudência no trânsito se eu achasse que eu não dou conta de fazer isso. Então, obrigada pela preocupação de coração de quem se preocupa com, poxa, Elisama, você tá dirigindo, mas eu realmente faço as lives no trânsito porque tem sido o único momento, muitas vezes, no dia que eu tenho para
para falar, porque eu sei que pode ajudar muita gente e porque eu tenho responsabilidade durante o que eu estou fazendo, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês, de verdade, eu acho lindo isso. Amo esse carinho, esse respeito, esse cuidado que vocês têm comigo, tá? Um grande, enorme beijo. E tenham um dia lindo e maravilhoso. Como eu falei, durante as férias das crianças eu não vou conseguir vir sempre cedo, que era aquele horáriozinho que eu levava eles pra escola. Não vou conseguir, ou que o marido tava levando eles pra escola. Mas eu volto, eu venho sempre, tá? Um big beijo, tchau, tchau.